E eu quero trazer uma palavra ao seu coração, diante daquilo que nós temos pregado nesses dias, falando sobre a nossa campanha de vacinação. Se você não sabe, nós estamos aí num projeto com as nossas células, numa campanha de vacinação. Vacina, nós temos a vacina contra o pecado, e nós temos tentado levar a maior número de pessoas, e fazendo algumas considerações a respeito. Em todos os cultos nós temos lembrado o nosso povo e querendo lembrar você também da importância de você levar a palavra de Deus, de você ser um evangelista. Agora que nós vamos ouvir a palavra de Deus, eu peço que Deus prepare o seu coração. É uma palavra que vai abordar um assunto um pouco polêmico desses dias, mas o foco que eu quero levar é sobre a importância da igreja, sobre a nossa importância em toda essa história e aonde nós devemos agir mais profundamente. Se você novamente puder fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, através da Tua palavra agora, Pai, nós que pudemos Te adorar, que pudemos exaltar o santo e poderoso nome do Senhor, agora queremos Te ouvir, Pai, que essa palavra seja direcionada pelo Espírito Santo aos nossos corações, que ela acalente, que ela traga paz, que ela traga tranquilidade, mas que também ela abra os nossos olhos para as coisas espirituais, para que nós possamos ver aquilo que o servo de Deus precisa enxergar, Pai. Portanto, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que eu vou ler hoje está no livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Todas as vezes que eu leio, já preguei algumas vezes sobre esse texto, todas as vezes que eu leio esse versículo, ele me preocupa, né? Eu fico preocupado diante daquilo que o texto está dizendo. Livro dos Juízes, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. O texto diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que todos faleceram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Após a morte de Josué, após a morte de todas aquelas pessoas que conviveram com Josué, surgiu uma nova geração, mas essa geração não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. Isso significa que era uma geração que não havia sido evangelizada, se nós usarmos o termo evangelho, mas é uma geração que não havia sido ensinada sobre os feitos de Deus na terra dos hebreus, seja desde Adão até Josué. Antes de começar esta palavra, eu preciso fazer algumas considerações. Por quê? Porque o mundo vive de gerações. E cada vez uma geração ela está passando por um período mais curto. Nós vivemos a geração dos anos 70, anos 80, depois começamos a geração X, geração Y, e hoje nós vivemos a geração mimimi, Nutella, né? Aquela geração que tudo é um problema, tudo tem que estar dentro de um padrão onde não há o mínimo de percepção, não usaria a palavra inteligência, mas pelo menos bom senso, para se entender o que queremos dizer. Na chamada para esse culto, eu usei uma frase que está sendo muito usada, principalmente na área esportiva, mas em todas as áreas, principalmente nos Estados Unidos, um movimento chamado Black Lives Matter, que significa vidas negras importam. E esse movimento se iniciou em 2013 e ganhou força, né, uma grande notoriedade com a morte de George Floyd, em maio agora de 2020, aonde um policial matou aquele negro sufocado. E esse movimento abalou muito, principalmente os Estados Unidos, e invadiu todo mundo. Nós vemos atletas de basquete, beisebol, todos os esportes, atletismo, futebol, né, e outras áreas da sociedade muito engajados nesse processo, nesse movimento mais do que importante, porque nós vivemos num mundo
declaradamente racista, né? E racistas declarados, e os piores racistas que tem, os velados, aqueles que dizem que não são e são. Então esse movimento de extrema consideração, ao qual eu acho extremamente importante, que deve ser motivado com o seu trabalho sobre a dívida que nós temos com as raças. Então vejo que o Black Lives Matter, ele é realmente importante. Vidas negras importam, mas para a chamada do culto, né, especificamente para a chamada desse culto, eu usei esse slogan, né, extremamente importante, mais uma vez quero dizer, e usei outras frases como vidas de bebês importam, vida de mulheres importam, vidas de homem importam, vida de velhos importam, de jovens, todas as vidas importam dentro daquilo que eu quero falar. Então, usar o slogan do movimento BLM, ele foi só uma chamada para o culto, né? Não quis fazer uma junção de todas as etnias, de todas as idades, de todas as raças, não. Foi só uma chamada para que você atentasse para algo que eu quero dizer. A segunda consideração que eu quero fazer é que, usando esta frase de impacto, vidas negras importam, eu coloquei outras vidas importam, de homens, de mulheres, de velhos, e coloquei que vidas de bebês importam. Porque, infelizmente, há poucos dias atrás, um fato terrível aconteceu aqui no nosso país, onde uma criança de 10 anos foi abusada pelo tio, e durante esse abuso que vinha desde os 6 anos de idade, essa criança engravidou, e a justiça humana, a justiça do Brasil, manifestou-se permitindo o aborto dessa criança, né, desse bebê, desse feto, que já tinha 22 semanas, ou seja, tinha mais de 5 meses e 530 gramas, ou seja, já era um bebê formadinho na barriga daquela criança que infelizmente foi abusada pelo seu tio. O que eu quero dizer sobre isso, nós temos várias coisas que nós precisamos pensar sobre isso. A primeira e a mais grave delas é o crime que aconteceu. Um crime hediondo de um tio que abusava uma criança desde os 6 anos. Quando nós vamos falar um pouco, citar o aborto, citar a lei, tudo isso está num contexto de algo terrível. Eu vi muita gente falando, sabe, a internet, a rede social hoje, ela dá voz. Eu nunca vi, a faculdade de filosofia, ela vai ter que ampliar suas cadeiras, porque eu nunca vi tantos filósofos, tantas pessoas falando que principalmente a igreja estava contrária ao aborto e não estava nem aí preocupada com o abuso. Claro que não, amados. O crime, o terrível abuso que esse tio vinha fazendo com essa criança desde os 6 anos é algo que não dá para falar na sua forma hedionda, de tão grave que é. E isso não acontece só com essa menina, você sabe que acontece com muitas pessoas, nós temos vários testemunhos. Certa vez nós fizemos um trabalho de um que a gente faz face a face, né, um trabalho de face a face, e nós, num questionário sem nomes, obviamente, nós vimos que muitas crianças haviam sido abusadas. O encontro com Deus, lembrei o nome que eu queria dizer. No encontro com Deus, muitas crianças haviam sido abusadas. Então isso é um crime hediondo. A primeira coisa em toda essa notícia é que existe um crime hediondo, que me parece que a pessoa já foi presa, já foi capturada pela polícia e deve pagar por aquilo que fez. A segunda coisa que aconteceu nessa história é um trauma imensurável. Uma criança abusada dos 6 aos 10 anos, ela trouxe para si um trauma, principalmente nessa idade onde que a sua personalidade, as suas características estão sendo formadas. Essa criança foi abusada por esses anos e ainda adquiriu uma gravidez por isso. Então, há um crime hediondo de abuso, estupro, e há um trauma da qual não temos medida. E nisso também existe uma grande polêmica, que é a permissão pelo aborto. Muitas pessoas dizem, não,
legal, porque foi legal dentro da lei, obviamente, porque a nossa lei permite que sobre estupro a pessoa possa, a criança, ela podia correr risco de vida. Outros falam, não pode, é um assassinato, é pecado. Várias opiniões, vários assuntos que nós temos que saber que estão dentro desse assunto polêmico. Porque duas coisas são incontestáveis. Primeiro, o crime. Primeiro, o abuso que esse homem fez e deve pagar com a máxima punição possível da legislação do nosso país. O grande problema, o grande início de tudo está nisso, e esse abuso, esse crime tem que ser pago dentro da justiça do nosso país. Segunda coisa incontestável, o trauma. Vai causar um trauma, essa criança vai precisar de um trabalho muito bom, psicológico, espiritual, um grande suporte na sua vida para vencer esse trauma. Agora, a polêmica vem de opiniões. E aí, amados, eu vou falar para você a minha opinião. O que eu vou falar sobre o aborto, sobre tirar a criança, sobre matar o feto que estava no ventre da menina, é a minha opinião. E aí você pode divergir da minha opinião. Obviamente que eu estou baseado na palavra de Deus. Eu estou baseado naquilo que eu entendo, naquilo que eu creio que a palavra de Deus me ensina. Mas pode ser que você tenha a sua opinião e ela se difira da minha. E isso, amados, não pode trazer um fato maior, um problema maior diante disso. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo onde tem duas opiniões, a minha e a errada. Você pode aceitar qualquer uma. Desde que você aceite a minha, está certo. Só tem duas, ou a minha ou a errada. E não. Existe a sua opinião, se você tiver base. Algumas pessoas estão baseando na legalidade, outras pessoas estão baseando no vínculo familiar. Eu estou me baseando na palavra de Deus. Estou baseando aquilo que a palavra de Deus diz. Bom, a não ser que a garotinha que sofreu abuso tivesse um risco de vida eminente, ou seja, olha, ela não pode gerar esse filho porque ela vai morrer. E legisla a nossa Constituição que este aborto passa a ser legal. Apesar de eu discordar, apesar de haver a minha discordância, eu não discordo da lei. Então, se está dentro da lei, o que me parece que não é bem esse o fato. Porque podendo-se cuidar dessa menina, podendo-se dar um apoio psicológico para essa menina e o bebê ser gerado, ele pode ser destinado, por exemplo, à adoção. E aí haver um tratamento psicológico de excelência para esta garota. Tratá-la espiritualmente, moralmente, psicologicamente, como fosse necessário, mas nunca matar. Eu estou dizendo matar o feto. Porque se você for na internet, hoje eu tive a curiosidade, procura lá no Google em imagens, bebê de 22 semanas, como ele está formado. Então, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado quando falamos. Aí você pode me perguntar, pastor, mas e o trauma que essa menina tem com a gravidez? Amados, o trauma dela foi o abuso que ela sofreu. Ela já está traumatizada pelo abuso. Grávida ou não, ela passaria por um grande trauma que precisaria de um grande tratamento. Mas a gestação, a gravidez, foi uma consequência do ato daquele criminoso. É a consequência daquilo que ele fez. E aí, para evitar a consequência de um ato criminoso, eu cometo um ato criminoso matando uma criança. Essa é a minha opinião. Se há um suporte psicológico para esta garota, como muitas pessoas estão falando, esse suporte teria que ser dado de qualquer forma, porque uma criança abusada em 4 anos, de 6 a 10 anos, precisa de um suporte psicológico. Mas o inocente pagou pelo ato de um monstro.
Esta é a opinião que eu tenho. Mas, amados, a mensagem, eu não vim aqui para falar sobre isso. Porque isso, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, jornais, você já ouviu todo tipo de palpite e já ouviu muita gente falar sobre isso. O que eu quero falar para você é usar tudo isso que eu disse para um pano de fundo, para que realmente a mensagem que eu quero trazer. Pois seja depois da morte de George Floyd, aquele homem que foi sufocado pelo policial e gerou, o movimento de Vidas Negras Importam, ou o abuso da garota e o assassinato do feto, nós vemos surgir nas redes sociais, em todos os lugares, paladinos, ou seja, heróis hipócritas dos meios de comunicações, das redes sociais, os partidaristas, inclusive cristãos, pessoas falando, dando a sua opinião, falando o que é certo, falando o que é errado. Por exemplo, eu dei uma opinião aqui como pano de fundo de uma mensagem principal. Pessoas falando, julgando, dizendo, condenando, absolvendo, várias coisas nós vimos. Julgando algo que não estão fazendo nada para conter a causa de tudo isso, mas se levantando contra o efeito. Julgando depois que a coisa aconteceu. Falando depois que o ato terrível, depois que alguém morreu, depois que alguém estuprou, depois que alguém assediou, depois que o médico abortou. E aí nós colocamos o dedo na ferida, e aí nós apontamos a palavra de Deus, aí nós falamos do céu, e aí nós falamos do inferno, e aí nós decretamos quem pecou, quem não pecou. Vi muitas pessoas falando que pastores não podem se omitir nessa hora, que a igreja tem que se levantar, e eu acho correto. Nós não podemos nos omitir, e a igreja tem que se levantar. Mas não depois que o fato aconteceu somente. Eu sei que tem pessoas que fazem o antes e o depois, mas a grande maioria, ela gosta de apontar os erros, apontar os defeitos, apontar os problemas e não trabalhar na causa do que está acontecendo. Amados, nós estamos deixando uma geração não conhecer o Senhor. Como o texto que eu li lá de Juízes, quando a geração pós-Josué deixou-se esquecer os fatos de Deus, as lembranças daquilo que Deus havia feito. Muitas vezes nós, como cristãos, não estamos fazendo a nossa parte de divulgar, de levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, para que estas coisas não venham a acontecer. Quando nós nos calamos no hoje, coisas grandes amanhã podem acontecer. Quando eu não corrijo meu filho hoje, amanhã ele pode dar trabalho, coisas que eu nem esperava, mas porque faltou uma correção anterior. Quando eu não ensino esta palavra hoje, eu firo o caráter dos meus filhos, das pessoas que eu estou ao redor, lá na frente. O que está faltando para o mundo é ensinar e seguir este livro. Porque quando eu ensino estas palavras, eu ajo na causa. Quando eu ensino um jovem, uma criança, quando eu ensino uma pessoa que estava perdida, mas eu consigo colocar esta palavra no seu coração, quando eu evangelizo, quando eu falo de Jesus para ela, eu posso mudar a vida dessa pessoa antes que ela faça alguma coisa. Muitas pessoas, glória a Deus por isso, vão pregar nas prisões, mas sabe por que as pessoas vão pregar nas prisões? Porque não houve um trabalho de consolidação, de pregação do evangelho antes das prisões, e as pessoas foram parar nas prisões. Pastor, mas a grande maioria lá é filho de crente, a grande maioria lá são pessoas que conhecem o evangelho. Pior ainda, isso mostra que o evangelho foi pregado, mas não foi consolidado.
Que o Evangelho foi demonstrado, foi anunciado, mas não foi ensinado. E a Bíblia diz: ensina. Porque quando nós ensinamos, quando nós consolidamos esta palavra, quando nós colocamos as pessoas para trabalharem, é por isso, amados, que nós colocamos pessoas, os nossos irmãos aqui, eu falei isso no domingo, é por isso que nós colocamos para trabalhar, para que isso seja incutido em seu coração, que esta palavra de Deus esteja na tua alma. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, versículo 6, diz assim: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Amados, que palavra que esses homens receberam! Eles estavam sendo apedrejados, eles estavam sendo xingados, mas olha o que eles estavam dizendo. Esses homens que têm pregado a palavra, que têm trazido alvoroço por todo mundo, chegaram agora na cidade. Agora a nossa cidade também vai ser impactada por essa mensagem cristã. Queridos, nós estamos trazendo alvoroço para a nossa cidade. Você, líder de célula, você, membro de célula, você, irmão da igreja, você, cristão que está ouvindo, o que está fazendo para que esta palavra chegue ao maior número de pessoas? O que está fazendo para que pessoas hoje ouçam essa palavra e não venham amanhã cair nos noticiários, nas redes sociais, e nós estarmos discutindo o que elas fizeram, dizendo se o aborto é certo, se o assassinato, se o estupro, por que aconteceu? Porque nós não estamos alvoroçando a causa, fazendo isso acontecer primeiro. Quando falamos sobre evangelismo, célula, pregação do evangelho, abrir a sua casa, visitar os seus vizinhos, ligar para os seus amigos, falar com os seus familiares, o que você pensa que nós queremos fazer? Um movimento? Olha, aquela igreja, você viu? Eles fazem célula, eles convidam as pessoas para casa. Olha, o pastor quer que abra as nossas casas para pregar a palavra de Deus. Olha, só para mostrar, para falar que tem X células. Não, amados. Para encher a igreja, ou evitar na causa que efeitos como esses aconteçam. Quando nós ensinamos esta palavra, nós mudamos vidas, nós agimos na causa. Muitas pessoas deixaram de sofrer, muitas pessoas não estão nas redes sociais sendo difamadas, muitas pessoas não estão sendo humilhadas, muitas pessoas não estão presas, porque um dia alguém pregou esta palavra para eles. E quando eu ando segundo esta palavra, eu ando num caminho de retidão. O Salmo 1, nos seus versículos 1 e 2, na minha versão bíblica ele diz assim: como é feliz, na sua pode dizer bem-aventurado, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Se a nossa satisfação estiver na lei do Senhor, e meditarmos nessa lei dia e noite, em todo o tempo, nós não teremos a conduta de pecadores, e nem nos assentaremos com escarnecedores. Não seremos vergonha, não seremos motivo para que a sociedade politicamente correta esteja colocando as suas opiniões, esteja julgando e fazendo aquilo que eles mais gostam, de agir no efeito. Quando nós pregamos esta palavra, amados, quando nós abrimos as células Kids, quando chamamos criança para evangelizar, quando convidamos alguém para vir ao culto, e começamos a consolidar e transformar essas vidas, essas pessoas começam a meditar nesta palavra, e a satisfação que está na lei do Senhor os faz felizes. Trazer felicidade para alguém é colocá-la no caminho do Senhor.
Mas hoje, nos dias atuais, está muito mais fácil receber as glórias do julgamento, ou ser indiferente aos fatos, do que pagar o preço de pregar o Evangelho. É muito mais popular, é muito mais bonito você fazer um texto de efeito, falando a sua opinião e conferindo todo o tempo quantos curtiram, quantos likes ou dislikes recebeu, porque você está dando a sua opinião, porque você quer as glórias do julgamento, ou então fingir que não é com você. Quando nós falamos sobre vacinar, sobre pregar, muitas pessoas fazem igual ao filme, né? Olham para cima, subiam, fingem que não é com elas. Muito mais fácil do que pagar o preço da pregação do Evangelho. Mas eu quero encerrar essa palavra com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amados, o que Deus espera de nós? Julgadores incompassivos? O que Deus espera de nós? Pessoas boas da sociedade? Sim. Pessoas indiferentes com os males? Não. Deus espera de nós que formemos pessoas com o caráter de Cristo. Só que formar pessoas com o caráter de Cristo tem um preço. O preço de conhecer e de viver esta palavra. Nesse mês de agosto nós temos falado muito sobre isso. Sobre a importância de você pregar o Evangelho. Muitas pessoas, muitos amigos, familiares, vizinhos, podem ser livres de algo futuro, um futuro que você não conhece, pelo seu esforço de hoje. Muitas dessas pessoas que vão nas suas casas, ouvirem a palavra de Deus, podem ter uma vida completamente transformada. Muitas dessas pessoas que você ganha um tempo quando vai visitá-los, quando pega o seu celular para enviar uma mensagem, para ensinar, para consolidar, essas pessoas, elas vão ser, como diz o Salmo de número 1, felizes, bem-aventuradas, porque estarão baseadas na palavra de Deus. É muito triste quando nós vemos uma cena como aquele americano morrendo sufocado. Por isso um grande movimento se levanta em favor dele. Muito triste ver uma menina, uma criança sendo abusada, com graves consequências psicológicas, e vendo um feto, um bebê sendo morto, porque talvez, alguém não tenha pregado a palavra de Deus para eles. Fica essa reflexão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e eu quero orar por você. Senhor Deus, que esta palavra, Pai, mais uma vez, avive o nosso coração e nos dê senso de responsabilidade pelo mundo. Eu não posso salvar o mundo, mas eu posso salvar o meu próximo. Salvar esse que está ao meu lado, dando a ele, Senhor, a Tua palavra. Levando a ele a mensagem do Evangelho, a lei que deve ser meditada de dia e de noite. E se for, ó Deus, por nossa causa, essa geração não se esquecerá dos seus grandes feitos. Essa geração não se esquecerá daquilo que o Senhor fez. E nós possamos dizer, como diz o salmista, bendiga o teu nome e tudo que há em mim, demonstre a tua grandeza, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que viram, ouviram, participaram, vão compartilharam e futuramente ouvirão esta mensagem. Que o Espírito Santo toque em cada coração e que nós possamos, sim, nos responsabilizar a levar esta mensagem que um dia
foi dada aos nossos corações. Se hoje nós somos felizes, é porque a nós o Evangelho foi apresentado. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.